pessoal! Bom, quem vem acompanhando os episódios do Diário de Intercâmbio já deve me conhecer, né? Mas pra quem não me conhece, eu sou a Ana e eu quero agradecer a vocês também pelas visualizações, quem tá acompanhando, pelos likes, pelos comentários também. E esse episódio agora vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a assistir, né? Que é sempre um filmezinho da semana. Hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha experiência nessas 5 semanas em Bournemouth, na Capital School. Eu cheguei em Bournemouth no domingo e na segunda-feira, né, no dia seguinte, já ia ser meu primeiro dia na escola. Eu tava achando que ia fazer o teste de nivelamento e logo em seguida já ia pra aula, mas não foi nada disso. Achava também que ia sentar numa salinha sozinha, fazer a prova, fazer o teste. Eu não tava nervosa, eu tava bem tranquila até chegar na escola. Quando você chega na escola, você vê assim, todo mundo falando inglês, você fala, cara, eu achei que fosse ser mais fácil. E assim, falei, putz, tô perdida. E caramba, agora é o teste, lá. Fiquei bem nervosa assim que eu cheguei. Mas tudo bem, a gente entrou na sala, foi uma sala grande, todos os novos alunos estavam lá. Não tem como a gente não ficar tenso, não tem como a gente ficar nervoso. Eles entregaram pra gente um papel com mais ou menos umas 50 questões de múltipla escolha. E no final, eu achava que tava terminando, né? Eles entregaram uma pergunta, assim, e era pra eu fazer uma redação. E pelo que eu lembro, era pra falar como tinha sido o meu final de semana passado, né? Então, assim, me pegou de surpresa uma redação. Então, já vão lá preparados que tem que escrever. Eu recebi o resultado do teste de nivelamento no mesmo dia, à tarde. A gente teve que voltar na escola para poder buscar o resultado e a gente ficar sabendo em qual nível a gente estava, para saber qual ia ser a nossa turma, onde era a nossa sala, né? Tudo isso. Eu recebi no mesmo dia. Não fiquei surpresa com a minha avaliação, que, como vocês já sabem, né, foi o Elementary. Para mim, eu já imaginava e também isso foi ótimo, não tive problema nenhum. Porque eu tô aqui para aprender, eu quero aprender e sei que preciso aprender muito mais. Os níveis são Elementary, Pré-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced, Proficiency e Deus. Só pode. Então, minhas aulas começaram realmente na terça-feira, né, no dia seguinte. Elas começavam às 9 da manhã e terminavam meio-dia e 15. A gente tinha 15 minutos, mais ou menos, de intervalo. Dentro da sala, eu não podia falar em português. Eu fiz amizade com um brasileiro, o Theo Gustavo. Ele era da mesma sala que eu, só que eram 2 mesas na sala. E acabava que a gente, cada um sentava em uma. E isso era muito bom, porque senão a gente acaba... tá com alguma dúvida, vai, fala em português... E eu preferia dessa maneira, né? Durante as aulas, a gente não só lia textos, como fazia exercícios, como a gente também ia no quadro, escrever alguma situação. A professora também fazia várias brincadeiras durante a sala. Vocês chegaram até a ver uma, né, sobre a mímica. A gente lia um papel e tinha que brincar, né, fazer mímica para as outras pessoas adivinharem o que estava escrito. Eu gostei bastante e acrescentou muito, sabe? Tinha algumas palavras que você... Ué, o que ela tá falando? Não sei o que. A gente perguntava, professora, o que é isso então que você tá falando? No meio da brincadeira? Então, assim, era muito, muito legal. Thank you. Não, pode ser em português. Muito obrigado. Consegui vender minha bike pro meu amigo, parceria agora, para um brasileiro também. Eu comprei ela por 55, né, mais 10 do cadeado. E aí tô vendendo pra ele por 35 pounds. Camarada, né? Preço camarada pro amigo. E depois ele vai repassar pra uma outra pessoa também que vai
precisar, aqui e aqui. E como eu vou ficar aqui bastante tempo, 6 meses, aí dá pra me passar também pra outra pessoa, quando outros chegarem na mesma situação que eu. Uma coisa que eu gostava bastante, tinha texto no livro e a professora perguntava quem queria ler. Eu sempre gostei de ler, sempre. Então eu queria me estimular para aprender mais, então eu sempre pedia para a professora para eu poder ler. Monday. The hotel's okay, but there is no view. In the morning we went shopping, but we didn't buy anything. In the afternoon we went up the Empire State Building. A great view from the top. Durante as aulas, a gente recebia um livro. Na segunda-feira a gente recebia o livro e entregava ele na sexta-feira, sempre. Podia levar para casa, porque dentro do livro tinha alguns exercícios que a professora Sally mandava a gente fazer. Então ela falava, página tal, exercício 1, fica para homework. Aí a gente fazia em casa, no dia seguinte a gente levava feito, e a primeira coisa que ela fazia na sala era corrigir o homework. Então, assim, eu chegava em casa, isso é muito maneiro também, muito legal falar pra vocês que o meu host family, o Tony, como vocês conhecem, perguntava como foi meu dia, como foi a aula, o que eu ia fazer, se eu ia sair. Eu ia no caminho já pensando como falar com ele. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ilka. Happy birthday to you. I am 47 now. E pra ser bem sincera pra vocês, eu acho que eu só percebi a minha evolução no inglês depois de umas 2 semanas. Depois dessas 2 semanas eu tava vendo que eu tava um pouco mais segura pra chegar em algum lugar e pedir, mesmo pedindo errado, pedir uma informação, pedir um suco. Como vocês sabem, eu já tinha dito, foi a minha primeira viagem pra fora do Brasil, né? E assim que eu cheguei na Inglaterra, eu ficava insegura de perguntar alguma coisa pra alguém desconhecido ou alguém vir falar comigo. Eu preferia assim, tomara que não fale comigo, porque a gente não vai entender tudo ou também não vai falar o que você realmente quer falar. E eu sempre preferia que o Mikael falasse por mim ou perguntasse. Mas depois de um tempo eu vi que não, que é melhor eu arriscar, que é melhor eu perguntar, mesmo errado, pra ver o que ia acontecer. E no meu dia a dia, o horário que eu mais falava inglês, com certeza, era durante a escola e na hora do jantar dentro de casa. Maybe we could do like every Friday we have like one typical dish from Brazil, and then the next Friday maybe Germany, Yes. and then Oman. Yeah, why not? We'll do kabsa. Either I will bring it from outside, okay? And then what would be the menu for the German night? I have no idea. I think sausage. Yeah, that's it. Egg with cheese. What do you want? Potato with cheese. Typical German. Yeah, potatoes with sausage. So we hope next time we have Brazilian food here, because Anna will try to cook for us. Maybe. Why? What do you think of this? Feijoada? Cooking feijoada for us. I love it. Mika he will try to help you, and either we will help you to make that kind of food. Sobre o Mikael estar comigo na maior parte do tempo, ele sempre me estimulou a falar inglês. Na maioria das vezes a gente estava falando inglês sim, por conta porque tinha algumas situações, por exemplo, dentro de casa com outras pessoas que não entendem a sua língua, a gente achava que ficava um pouco rude você tá ali conversando em português e ninguém tá entendendo. Vamos falar inglês mesmo que errado, né? Quando ele tava dentro de casa e quando eu tava na rua, por exemplo, a gente conversava no WhatsApp, ele me estimulava a falar inglês, a escrever em inglês, tanto no áudio quanto também quando a gente escrevia mensagem. Mas eu não vou mentir pra vocês, é impossível falar o tempo todo em inglês, porque
eu não sabia qual palavra usar e às vezes até para ele explicar é difícil. Então, a gente falava português, claro, sim. Bom demais, linda. Foram 5 semanas de curso na Capital. Depois disso eu recebi o meu certificado de Elementary. E eu fiquei muito feliz, eu tenho certeza que eu melhorei muito com todas essas semanas de aula. Sei que eu tenho que melhorar ainda e eu vou melhorar. Well, Anna, we would like to say goodbye to you. This is your certificate. We have really enjoyed having you here in the school. You have brought something really special to the school. I think all the students have loved, sharing lessons with you and sharing all your experience. I think we're all your number one fans. And we wish you all the very best for the future and whatever that might bring. So thank you so much. Thank you. Oh, I love school, I love teachers. Obrigada, Ronaldo, por tudo. Imagina. Se não fosse ele, me ajudando aqui. Espero que você tenha gostado. Obrigada mesmo. Eu amei, você ficou com falta. Assim, eu vejo muita diferença em você fazer um intercâmbio do que você fazer um curso de inglês no Brasil. Porque você vai para aula de inglês no Brasil, depois você volta para casa. Agora, aqui não. Você sai na rua, você escuta o tempo todo as pessoas falando inglês. Você tem que pensar como você vai fazer a pergunta para alguém na rua em inglês. Como que eu vou perguntar isso? Agora eu vou entrar lá. Se ele responder isso. Então, assim, o tempo todo você está estimulando seu cérebro a pensar em inglês. Então, isso, assim, é maravilhoso. Isso facilita muito você aprender mais rápido o inglês. E isso tá me ajudando bastante. Vale a pena? Vale muito a pena, gente. Thank you, Tony, again. You're welcome. Thank you for everything. Sorry for everything. Sorry, no, nothing to apologise for. And remember, dinner's always ready. Yes. Hope Thank to you see for you the again. Tony Take dinner. care. Thank you for the Tony dinner. Bye, Tony. See you later. See you. Bye, Tony. E a próxima parada é Edimburgo, na Escócia. Uma das cidades mais lindas que eu já fui. Eu entrei numa escola nova, a Mackenzie. E o mais interessante disso tudo é que eu sou a primeira estudante brasileira que eles estão recebendo. Olha que honra!